Às vezes, o inferno não tem chamas nem gritos. Ele tem a forma de uma sala vazia e de um silêncio ensurdecedor. Durante anos, ninguém soube toda a verdade sobre o que tinha acontecido com a Maria de Medeiros. Os vizinhos viam o sorriso dela, mas não viam o abismo que se abria dia após dia debaixo dos seus pés. Devia ser uma decisão fácil, um simples ato de bondade familiar, mas levou a uma tragédia silenciosa que varreu uma vida inteira de sacrifícios. Fiquem comigo até ao fim, porque o que vão ouvir hoje vai mudar para sempre a vossa forma de confiar nas pessoas que amam. Vamos olhar para ela, vamos olhar com atenção para a Maria de Medeiros. Uma mulher de 54 anos, com um rosto que talvez vocês já tenham visto na fila do supermercado ou sentada no banco da frente do autocarro. Ela não é uma celebridade, ela é invisível, como tantos de nós. Maria vive num terceiro andar sem elevador, num prédio antigo dos subúrbios da cidade. Um daqueles prédios onde se ouve o vizinho a tossir e o cheiro do refogado entra pela janela. Mas para a Maria, aquele apartamento era o seu castelo, o seu refúgio sagrado. Todos os dias, o despertador tocava exatamente às 6:30 da manhã, não às 6:31, às 6:30. A rotina era a âncora dela. Maria levantava-se em silêncio, calçava os chinelos de lã que já tinham visto melhores dias e ia para a cozinha. O ritual era sagrado. A água a ferver no fogão, o cheiro forte do café acabado de fazer, o pão com manteiga. Pequenos luxos, pequenas certezas no mundo incerto. Maria trabalhava há 30 anos na copa de um hospital público. 30 anos a servir refeições, a limpar tabuleiros, a sorrir para doentes que nem sempre sorriam de volta. As mãos dela, se olhassem para as mãos dela, veriam a história de uma vida inteira de trabalho árduo. Eram mãos ásperas, com a pele seca pelos detergentes, mas eram mãos gentis, mãos que sabiam cuidar. Maria era viúva. O marido, o Joaquim, tinha partido há 5 anos, uma doença rápida, impiedosa. No início, o silêncio da casa era insuportável, gritava nos ouvidos dela. Mas o tempo é um escultor estranho. Com os anos, Maria aprendeu a conviver com a solidão, transformou a solidão em solitude. O apartamento de 3 assoalhadas, que eles tinham demorado 25 anos a pagar ao banco, centavo a centavo, suor a suor, era o seu maior orgulho. Está pago, Joaquim, dizia ela muitas vezes para a fotografia dele na estante da sala. Ninguém nos tira isto. A sensação de segurança, de ter um teto que era seu, era o que a fazia dormir descansada todas as noites. A vida dela não era excitante, longe disso. As noites eram passadas a ver novelas, a regar as suas preciosas samambaias na varanda e a fazer tricô para os filhos das vizinhas. Maria não tinha filhos seus. Talvez por isso o coração dela tivesse tanto espaço para os outros. Ela era aquela vizinha a quem se deixava a chave de casa quando se ia de férias. Aquela que emprestava uma chávena de açúcar sem pedir de volta. Uma mulher boa, uma mulher simples. As preocupações dela eram as de todos nós. O preço da eletricidade que subia, a dor nas costas que piorava com a umidade, o medo de envelhecer sozinha. Financeiramente, Maria vivia no limite, mas com dignidade. O salário não era grande, pouco mais do que o ordenado mínimo nacional, mas ela era uma gestora implacável. Sabem aquelas pessoas que anotam cada despesa num caderno?
Maria era assim. Cada euro gasto no talho, cada fatura da farmácia, tudo anotado com uma caligrafia redonda e cuidadosa. Ela tinha uma pequena poupança, o fundo de emergência, guardado numa conta a prazo que não mexia por nada deste mundo. Era o dinheiro para o funeral, ou para uma doença grave. Era a sua paz de espírito. No bairro, todos a respeitavam. Bom dia, Dona Maria, gritava o senhor da mercearia. Como estão as pernas hoje, Dona Maria? Perguntava a farmacêutica. Ela sentia-se parte de algo, sentia-se segura. A vida parecia ter entrado numa velocidade de cruzeiro calma, sem grandes sobressaltos, sem grandes medos. Ela acreditava, ingenuamente, que o pior já tinha passado com a morte do marido. Acreditava que a vida lhe devia agora uns anos de paz e sossego, que se ela não fizesse mal a ninguém, o mal não lhe tocaria. Mas a inocência é um véu muito fino. E Maria, na sua bondade imensa, não conseguia ver as sombras que se aproximavam. Ela olhava para o mundo com olhos de quem confia, de quem acredita na palavra dada, de quem acha que o sangue, os laços de família, são sagrados e inquebráveis. Ela era feliz na sua simplicidade, no seu apartamento pago, com as suas plantas e as suas memórias. Quem poderia imaginar que tudo isto, cada tijolo desta estabilidade, estava prestes a ser testado? Quem poderia dizer a esta mulher, enquanto ela bebia o seu café das 7 da manhã, que o seu mundo estava prestes a desmoronar? Ela era como nós, exatamente como nós. E é exatamente isso, que torna o que vem a seguir tão assustador. Mas a Maria não vivia numa ilha deserta. Ninguém vive. A história dela não aconteceu no vácuo. Aconteceu aqui. Aconteceu agora. Num país onde as pessoas contam os cêntimos para chegar ao fim do mês. Onde o preço do pão sobe e o valor do trabalho desce. O cenário era de uma pressão silenciosa, quase invisível. Sabem aquela sensação de que o ar está a ficar rarefeito, de que é preciso correr cada vez mais depressa, apenas para ficar no mesmo lugar? Era isso que se sentia nas ruas do bairro da Maria. As notícias na televisão eram um ruído de fundo constante. Falavam de taxas de juro, de inflação, de mercados globais, palavras grandes, palavras complicadas. Para a Maria, isso traduzia-se de uma forma muito simples e cruel. O carrinho de compras vinha cada vez mais vazio. A conta da luz, no inverno passado, tinha sido um choque. Ela lembrava-se de ter desligado o aquecedor e de ter vestido mais 2 camisolas. Não faz mal, pensou ela, é só um aperto temporário. Mas havia algo mais forte do que a crise económica. Havia a crise dos afetos. A solidão da Maria era um campo fértil para o que ia acontecer. Quando se vive sozinho, quando o silêncio é a única companhia ao jantar, qualquer gesto de carinho, qualquer visita, ganha uma dimensão gigante. E aqui entra o Ricardo, o sobrinho, o filho da irmã que já tinha falecido. O Ricardo era o menino de ouro da família, aquele sobrinho que todos nós gostaríamos de ter, ou assim parecia. 32 anos, ambicioso, bem vestido, ele chegava à casa da Maria com aquele sorriso de quem vai conquistar o mundo. Trazia pastéis de nata, dava 2 beijos repenicados na tia e enchia a sala pequena com a sua energia vibrante.
Ele falava de negócios, de oportunidades únicas, de empreendedorismo, palavras bonitas que brilhavam como lantejoulas falsas. Para a Maria, que tinha passado a vida a servir mesas e a limpar chão, o Ricardo representava o sucesso, a modernidade. Ele era a prova de que a família Medeiros podia ir mais longe. Ela tinha orgulho nele, um orgulho cego. E ele sabia, como ele sabia. O Ricardo tinha um sonho. Queria abrir um restaurante gourmet na Baixa da cidade. Dizia que tinha tudo planeado, que os investidores estavam loucos com a ideia, mas faltava sempre aquele pequeno detalhe. O sistema bancário, frio e calculista, pedia garantias. E é aqui que o contexto social se torna uma armadilha, porque num mundo onde os jovens não conseguem comprar casa, onde os empregos são precários, a família torna-se a única rede de segurança. A pressão não é dita, é sentida. Como se pode negar ajuda a sangue do nosso sangue? A Maria via as amigas a ajudarem os filhos, via os vizinhos a emprestarem dinheiro aos netos. Era a norma, era o que as pessoas de bem faziam. A sociedade diz-nos que a família está acima de tudo, que o dinheiro vai e vem, mas o sangue fica. Esta crença, esta lealdade absoluta é bonita nos filmes, mas na vida real, ela pode ser uma sentença. O Ricardo queixava-se do banco, dizia que eram uns burocratas sem visão, que só precisavam de uma assinatura para desbloquear o futuro. Ele pintava um quadro dourado. Tia, em 2 anos o restaurante paga-se a si próprio. A tia vai ser a minha convidada de honra na inauguração. A Maria ouvia e o coração dela aquecia. Ela queria ser útil, queria fazer parte daquele sucesso, queria, desesperadamente, que o Ricardo tivesse a vida fácil que ela e o Joaquim nunca tiveram. Estão a ver o cenário. Uma mulher solitária e generosa. Um sobrinho carismático e pressionado pelo desejo de riqueza rápida. E um sistema económico que exige garantias reais para sonhos voláteis. As peças do dominó estavam todas alinhadas. Estavam prontas para cair. Só faltava o empurrão. E ele não tardou. A atmosfera naquelas visitas de domingo começou a mudar. Os sorrisos do Ricardo ficaram mais tensos, as conversas mais urgentes. A armadilha estava montada, não por maldade pura, mas por uma mistura tóxica de amor, necessidade e ignorância financeira. E a Maria? A Maria estava prestes a dar o passo que a faria atravessar a linha invisível entre a segurança e o abismo. Foi num domingo de chuva miudinha que o destino bateu à porta. Literalmente. O Ricardo chegou para o almoço habitual, mas algo estava diferente. Notaram como o corpo fala antes da boca? Ele trazia o vinho preferido da Maria, um tinto encorpado que o Joaquim adorava, mas as mãos dele tremiam ligeiramente ao tirar o casaco. Ele não se sentou no sofá como de costume, ficou de pé, a andar de um lado para o outro na sala pequena, a olhar para o relógio de pulso, como se estivesse atrasado para o próprio funeral. Havia um cheiro a frango assado no ar, o cheiro do conforto, mas a tensão cortava aquele aroma caseiro como uma faca fria. Durante a refeição, o Ricardo mal tocou na comida. Ele falava depressa, falava do restaurante, do local perfeito que tinha encontrado na Baixa, das mesas de madeira maciça, da emenda revolucionária. Os olhos dele brilhavam, mas era um brilho febril. Um brilho de desespero mascarado de entusiasmo. E então, no momento do café, ele puxou uma pasta de cabedal da mochila. O som do fecho a abrir parecia um trovão naquela sala silenciosa.
Ele tirou uns papéis, muitos papéis. Eram contratos, letras pequenas, tão pequenas que a Maria teve de ir buscar os óculos de leitura à mesinha de cabeceira. É só uma formalidade, tia, disse ele. A voz dele falhou ligeiramente no formalidade. O banco aprovou tudo. O projeto é sólido. Só precisam de uma segunda assinatura, uma garantia, coisa de rotina. Maria pegou na caneta. Sentiu o peso do plástico entre os dedos. O coração dela, aquele coração de mãe emprestada, começou a bater descompensado. Uma voz muito funda, lá no fundo do estômago, sussurrou-lhe: não faças isso. Ela olhou para o papel. A palavra fiadora estava lá, escrita a preto e branco. Fiadora. Uma palavra que carrega o peso do mundo. Ela hesitou. Mas, Ricardo, e se correr mal? Foi aí que ele usou a cartada final, a arma secreta. Os olhos dele encheram-se de lágrimas. Não eram lágrimas falsas, eram lágrimas de medo dele próprio. Tia, a tia é a única pessoa que eu tenho. Se não me ajudar, eu perco a entrada, perco o sonho, perco tudo. Eu prometo, pelos meus pais, que a tia nunca vai ter de pagar um cêntimo. Ele pegou na mão dela. A mão dele estava suada, fria. A Maria olhou para a fotografia do Joaquim na estante. O que faria ele? O Joaquim era cauteloso, mas o Ricardo era sangue do seu sangue. A bondade, a maldita bondade, venceu a prudência. Ela respirou fundo. O som da caneta a raspar no papel ecoou na sala. Ela assinou. Maria de Medeiros, uma assinatura firme, uma sentença de morte financeira assinada com uma caneta Bic azul. Quando o Ricardo saiu, ele parecia mais leve, quase a correr. Deixou a tia sozinha, com a louça suja e com um silêncio novo, um silêncio pesado. E foi então que o primeiro sinal vermelho piscou. Vocês sabem, aquelas pequenas coisas que ignoramos. Quando ele saiu, ele não olhou para trás. Não acenou da janela do carro como fazia sempre. Entrou no carro, ligou o motor e arrancou a chiar pneus, como se estivesse a fugir de um crime. Nas semanas seguintes, os sinais multiplicaram-se. Pequenas fissuras na barragem. O Ricardo ligava menos vezes. Estou muito ocupado com as obras, tia, dizia ele apressado ao telefone. Uma vez, a Maria ligou para ele e o telemóvel estava desligado durante 2 dias seguidos. Fiquei sem bateria, foi a desculpa. Mentira. Nós sabemos que foi mentira. E depois chegou a primeira carta. Um envelope branco com o logótipo do banco. Dizia apenas aviso de vencimento. A Maria tremeu. Ligou ao Ricardo. Não se preocupe, tia. Foi um erro informático. Já tratei de tudo. Ela queria acreditar. Ela precisava de acreditar. Guardou a carta na gaveta das contas pagas. Mas naquela noite, pela primeira vez em 5 anos, a Maria não dormiu descansada. O teto da casa, o seu teto seguro, parecia subitamente mais baixo, mais opressivo. Ela sentia que tinha convidado um monstro para entrar, mas ainda não conseguia ver-lhe os dentes. A vida continuava, mas a música de fundo tinha mudado, de uma valsa calma para um som agudo e persistente de violino desafinado. O pesadelo, o verdadeiro pesadelo, estava apenas a começar. A ruína não chega a galope, ela chega nas pontas dos pés, como uma infiltração lenta na parede da sala, que primeiro é apenas uma mancha amarela e depois, quando damos por isso, a parede inteira está podre. A queda da Maria dividiu-se em fases, degraus para o inferno. Vamos descer esses degraus com ela.
Fase 1. A negação. Foi numa terça-feira chuvosa, 3 meses depois da assinatura. O carteiro tocou à campainha. Não era correio normal. Era uma carta registada. O papel era grosso, pesado. Aviso de incumprimento. O banco informava que as prestações do empréstimo estavam em atraso há 60 dias. O coração da Maria falhou uma batida. Ela ligou ao Ricardo. As mãos tremiam tanto que ela marcou o número errado 2 vezes. Quando ele atendeu, a voz estava calma demais. Tia, é só uma confusão burocrática. O contabilista esqueceu-se de fazer a transferência. Amanhã está resolvido. Ela acreditou, porque a alternativa, acreditar que ele estava a mentir, era demasiado dolorosa. Ela guardou a carta, mas naquela noite jantou apenas chá e torradas. O nó no estômago não deixava entrar mais nada. Fase 2. O assédio. 1 mês depois. O telefone fixo, aquele telefone antigo de cor creme que ficava no corredor, transformou-se num inimigo. Começou a tocar às 8 da manhã, depois à hora de almoço, depois às 9 da noite. Já não era o Ricardo. Eram vozes desconhecidas, vozes metálicas, vozes treinadas para intimidar. Dona Maria, o titular não paga, a senhora é a fiadora, a responsabilidade é sua. A vergonha. A vergonha era física. Maria começou a desligar o telefone da ficha. O silêncio da casa, que antes era paz, agora era medo. Medo de que o telefone tocasse, mesmo desligado. Fase 3. A sangria. O Ricardo deixou de atender. O número que marcou não está disponível. A frase repetida pela operadora era um martelo na cabeça dela. As cartas acumulavam-se na entrada, vermelhas, urgentes, ameaçadoras. Para calar o medo, Maria fez o impensável. Foi ao banco. Não para reclamar, mas para pagar. Ela levantou 2.500 unidades da sua conta poupança, o dinheiro do funeral, o dinheiro da velhice segura. A menina do balcão olhou para ela com pena. Tem a certeza, Dona Maria? Ela assentiu. Pagou 2 prestações atrasadas do sobrinho. Comprou, ingenuamente, 1 mês de silêncio. 1 mês de paz falsa. Ela saiu do banco mais leve, mas a conta vela sangrava. Fase 4. A privação. O inverno chegou, e com ele a fatura do aquecimento. Mas agora não havia margem. O dinheiro estava a ser desviado para o buraco negro do dívida do Ricardo. Maria tomou uma decisão silenciosa. Desligou os aquecedores. Passou a andar em casa com um casaco de lã grosso e 2 pares de meias. O banho quente passou a ser morno. A carne ao jantar passou a ser ovo. O queijo passou a ser luxo. Ela emagreceu. As roupas começaram a ficar largas. No hospital, as colegas perguntavam: está tudo bem, Maria? Anda pálida. É dieta, mentia ela. Estou a fazer uma dieta nova. A mentira tornou-se a sua segunda pele. Fase 5. A descoberta. Foi num domingo de sol falso. Maria apanhou o autocarro e foi até à morada do suposto restaurante do Ricardo. Precisava de ver, precisava de entender. Quando chegou à rua, o número 34 estava lá. Mas não havia restaurante. Havia vidros tapados com jornais velhos, uma corrente grossa na porta e um aviso de aluga-se que parecia estar ali há meses. O chão fugiu-lhe. As pernas cederam. Ela encostou-se à parede fria do prédio e percebeu. Não havia negócio. Não havia sonho. Havia apenas dívida. O dinheiro tinha desaparecido.
O Ricardo tinha desaparecido e ela estava sozinha na tempestade. Fase 6. O cerco final. A carta final não veio pelo correio. Veio por um oficial de justiça. Um homem baixo, de fato cinzento, com uma pasta debaixo do braço. Tocou à porta numa manhã de terça-feira. Maria abriu. Ele não sorriu. Entregou-lhe um documento grosso. Execução de hipoteca. A casa dela, o apartamento pago com 30 anos de suor, tinha sido dado como garantia adicional no contrato que ela nem leu até ao fim. O banco não queria saber das poupanças dela. O banco queria o imóvel. O banco queria as paredes. O banco queria o teto. Tem 30 dias para contestar ou pagar a totalidade da dívida, disse o homem. A dívida era de 150.000 unidades. Maria tinha 300 na conta. Ela fechou a porta. Escorregou pelas costas da madeira até ao chão e ali ficou, no escuro do corredor, abraçada aos joelhos. O som do seu próprio choro era a única coisa que restava. A ruína estava completa. O dia não chegou com trovões. Chegou com um céu azul de verão que parecia gozar com a desgraça da Maria. O despejo. A palavra soa a lixo, a algo sujo que se deita fora. Mas naquela manhã, o lixo era uma vida inteira de memórias. Eram caixas de cartão espalhadas pela sala. Eram molduras vazias nas paredes. Eram ecos de risos antigos que agora pareciam fantasmas. Eram 8 horas da manhã quando a campainha tocou. Pontualidade britânica para uma execução portuguesa. Não era o carteiro. Eram 2 homens fardados e uma mulher de tailleur cinzento. A oficial de justiça. Ela trazia uma prancheta. Dona Maria de Medeiros? Perguntou ela, sem levantar os olhos do papel. A voz era neutra, profissional, como se estivesse a pedir um café. Maria abriu a porta. Estava vestida com o seu melhor vestido de domingo, embora fosse uma terça-feira. Queria sair com dignidade. Queria que a casa visse que ela não era uma criminosa. Temos de proceder à entrega do imóvel, disse a mulher. Está tudo pronto? Maria olhou para trás, para o corredor onde o Joaquim tinha pendurado o espelho grande, para a cozinha onde tinha feito milhares de refeições, para o quarto onde tinha chorado a viuvez. Tudo aquilo, cada centímetro de estuque, cada tábua do chão, gritava o nome dela. Mas o papel dizia outro nome, o nome do banco. Os homens entraram, calçaram proteções de plástico nos sapatos para não sujar o chão, que já não era dela. Ironia cruel. Começaram a carregar as poucas mobílias que Maria tinha conseguido vender ou dar. O sofá velho foi o primeiro. Depois, a mesa da sala. O som das pernas da mesa a arrastar no chão era como unhas num quadro de ardósia. Arrepiava a alma. Maria ficou parada no meio da sala vazia. Parecia pequena, encolhida. Segurava apenas uma mala de mão e um saco de plástico com as suas plantas preferidas, as samambaias. Não as posso deixar aqui. Elas morrem sem mim. Tinha dito ela à vizinha do lado, a Dona Alzira, que chorava copiosamente à porta. A Alzira queria ajudar, mas o que podia ela fazer contra a máquina da lei, contra a assinatura fatal? O momento mais duro não foi quando a última caixa saiu, foi quando a oficial de justiça estendeu a mão. As chaves, por favor. Aquele molho de chaves, com o porta-chaves do Santo António que o Joaquim lhe tinha dado, era o símbolo da sua liberdade, da sua segurança. Entregar as chaves era entregar a sua identidade. A mão da Maria tremeu. Os dedos pareciam de pedra.
Ela olhou para um metal frio na palma da mão. Adeus, minha casa, sussurrou ela, tão baixo que só as paredes ouviram. Ela depositou as chaves na mão estendida da oficial. O som metálico, clink, foi o ponto final. O fim de um capítulo, o fim de uma vida. Maria virou-se e caminhou para a porta. Não olhou para trás. Não podia. Se olhasse, desfazia-se ali mesmo em pó. Saiu para o patamar das escadas. A porta fechou-se atrás dela com um estrondo seco. Bam! Aquele som de madeira contra madeira, ecoou pelo prédio todo, ecoou pelo bairro, ecoou pelo resto da vida dela. Lá fora, o sol continuava a brilhar, os pássaros cantavam, o mundo continuava a girar. Como é que o mundo pode continuar igual quando o nosso mundo acabou? Maria desceu as escadas, devagar, degrau a degrau. Cada passo afastava-a mais do único lugar onde ela tinha sido verdadeiramente ela. Na rua, o caminhão das mudanças esperava. Ela sentou-se num banco de jardim, com o saco das plantas ao colo, e olhou para a janela do terceiro andar. As cortinas já não estavam lá. Era um buraco negro na fachada do prédio. Maria de Medeiros, 54 anos, viúva, trabalhadora, honesta, estava agora oficialmente sem abrigo. E o pior? O pior era que ela sabia no fundo da alma, que a culpa não era do destino. A culpa era do amor que ela tinha dado a quem não merecia. A primeira noite fora de casa é um abismo. Maria não dormiu na rua, ainda não. Ela tinha umas migalhas de dignidade guardadas no fundo da carteira. Alugou um quarto. Um quarto numa pensão barata, numa zona da cidade onde as luzes da rua piscam e as sombras têm dentes. O cheiro, aquele cheiro a mofo antigo e a tabaco frio, impregnava os lençóis, que não eram os dela. Ela sentou-se na beira da cama. O colchão afundou com um gemido de molas velhas. Maria olhou para as 4 paredes desconhecidas. Era um bege sujo, descascado. Não havia fotografias do Joaquim. Não havia o tapete de arraiolos que a mãe lhe tinha deixado. Havia apenas uma mesa de cabeceira com queimaduras de cigarro e um lavatório a pingar no canto. Plique, plique, plique. Aquele som era a banda sonora do seu novo inferno. Maria não se despiu, deitou-se vestida, abraçada à mala de mão como se fosse uma boia no meio de um naufrágio. Fechou os olhos, mas o cérebro continuava a projetar o filme da manhã em loop, o som da chave a rodar, o oficial de justiça, o caminhão a afastar-se. O corpo dela estava ali, naquele quarto estranho, mas a alma dela tinha ficado no patamar do terceiro andar. Quando o sol nasceu, houve um segundo de esquecimento. Aquele segundo abençoado em que acordamos e pensamos que está tudo bem, que estamos na nossa cama. Mas depois, o teto desconhecido caiu sobre ela. A realidade esmagou-a contra o colchão duro. Ela não estava em casa. Ela não tinha casa. Teve de ir trabalhar, claro. O mundo não para porque a nossa vida acabou. O hospital esperava. E foi aqui que começou a tortura da máscara. Maria vestiu a farda branca na casa de banho dos funcionários. Lavou a cara com água fria para esconder os olhos inchados. Sorriu para as colegas no corredor. Bom dia, colegas. A voz saiu tremida. Está tudo bem, Maria? Parece cansada. É da mudança de tempo, mentiu ela, outra vez. A vergonha. A vergonha é um ácido corrosivo.
Maria sentia que tinha a palavra sem-abrigo tatuada na testa. Sentia que todos olhavam para a mala grande que ela trazia consigo, onde guardava a escova de dentes, a muda de roupa, os comprimidos de atenção. Ela tinha medo de deixar a mala no cacifo. E se alguém visse? E se descobrissem que a Dona Maria, a respeitável Dona Maria, agora vivia numa pensão de quinta categoria? O medo de perder o emprego paralisava-a. Se o hospital soubesse que ela não tinha morada fixa, podiam despedi-la? A dúvida corroía. À hora de almoço, em vez de comer a marmita caseira que costumava levar, Maria comeu uma sandes seca comprada na máquina. Não tinha cozinha para cozinhar. Não tinha frigorífico para guardar sobras. O dinheiro, que já era pouco, começou a escoar-se em comida pronta e cara. Fisicamente, o corpo começou a ceder. As costas doíam da cama má. O estômago ardia com a má alimentação e com os nervos. As mãos tremiam ao servir a sopa aos doentes. «Cuidado, Dona Maria, está a entornar!» Ela pediu desculpa. Baixou a cabeça. Sentiu-se pequena, invisível, uma peça avariada numa engrenagem que exigia perfeição. E o Ricardo, o fantasma, o sobrinho querido? O telemóvel dele continuava desligado. O número que marcou, enquanto Maria contava as moedas de cêntimo para comprar um pacote de leite, ele provavelmente estava longe. Talvez a começar outro negócio, talvez a enganar outra tia. A raiva devia ter aparecido, mas Maria estava demasiado exausta para sentir raiva. Ela sentia apenas um vazio imenso. Ao fim do dia, o regresso à pensão foi o momento mais duro. Não havia o conforto do lar, havia apenas aquele quarto estranho. Maria sentou-se na cama e fez as contas. O ordenado dela, menos o quarto, menos a comida de rua, menos o armazém onde tinha deixado os móveis, sobrava 0, ou menos que 0. A pobreza tinha chegado. Não a pobreza de quem ganha pouco, mas a miséria de quem perdeu a estrutura. Ela olhou para o telemóvel. Nenhuma mensagem, nenhuma chamada. A solidão era absoluta. Maria percebeu que a queva não tinha terminado. Ela ainda estava a cair. E o fundo do poço, parecia não ter fim. A desorientação era total. Ela já não sabia quem era. Era apenas um corpo a tentar sobreviver até ao dia seguinte. Sem planos, sem sonhos. Apenas medo. Puro e duro medo. O tempo. Dizem que o tempo cura tudo. É mentira. O tempo, para quem perdeu o chão, não cura. O tempo apenas cimenta a dor. O tempo apenas nos ensina a conviver com o insuportável. 6 meses. Já tinham passado 6 meses desde aquele dia fatídico da execução. Meio ano. E a Maria, a nossa Maria, já não era a mesma mulher. Se olhassem para ela na rua agora, talvez nem a reconhecessem. A postura altiva de quem tem a vida em ordem tinha desaparecido. As costas estavam curvadas, o olhar estava sempre focado no chão, como se procurasse moedas perdidas ou como se tivesse vergonha de encarar o céu. A rotina dela tinha mudado drasticamente. Antes, acordava com o cheiro do café na sua cozinha. Agora, acordava com o som da tosse do vizinho do quarto ao lado. Ela vivia numa pensão barata, um quarto úmido, com papel de parede a descolar nos cantos, e uma janela que dava para um saguão escuro onde os pombos faziam ninho. O cheiro, aquele cheiro a mofo e a umidade, tinha-se entranhado na roupa dela, na pele dela. Por mais que ela se lavasse, sentia-se sempre suja.
sentia-se marcada pela pobreza. A gestão do dinheiro tornou-se uma obsessão doentia. Antes, ela anotava as despesas num caderno bonito. Agora, ela contava os cêntimos na palma da mão suada antes de entrar na padaria. Sabem o que é ter de escolher entre comprar detergente para a roupa ou comprar fruta? A Maria sabia. A roupa. A roupa. Lavar a farda do hospital na lavandaria custava dinheiro. Dinheiro que ela não tinha. Então, ela lavava a farda no lavatório do quarto, com sabonete barato, e estendia-a na cabeceira da cama. Mas o quarto era frio. A roupa demorava 2 dias a secar e muitas vezes ela ia trabalhar com a farda ainda úmida. O frio entrava-lhe nos ossos e o medo de cheirar a mofo, o medo de que os colegas percebessem, era um terror constante. No hospital, ela tornou-se uma mestra do disfarce, um riso nervoso, sem alegria. Ela sorria, dizia bom dia, mas evitava as conversas no refeitório. Porquê? Porque não tinha marmita, não tinha restos do jantar anterior, porque não tinha cozinha para fazer jantar. Ela comia sandes de queijo, sandes de fiambre, dia após dia. O estômago dela, habituado a sopa quente e estofados, protestava, ardia. A gastrite tornou-se a sua companheira fiel. Mas os remédios eram caros. É só uma azia passageira, dizia ela a si mesma, enquanto engolia em seco. A solidão adensou-se como um nevoeiro espesso. A dona Alzira, a vizinha antiga, ligou 2 ou 3 vezes. A Maria não atendeu. O que é que ela ia dizer? Olá, Alzira. Estou a viver num quarto onde se ouvem os ratos no teto? Não. A vergonha era um muro intransponível. Ela preferia que pensassem que ela tinha mudado de cidade, que estava bem. A humilhação de admitir a derrota, de admitir que tinha sido enganada pelo próprio sangue, era pior do que a fome. E havia fome. Não a fome de morrer, mas a fome constante de quem nunca está satisfeito, a fome de conforto. O luxo agora era um iogurte de marca branca ou um pacote de bolachas Maria. A Maria perdeu peso. As calças do uniforme, antes justas, agora precisavam de um alfinete de ama para não caírem. As colegas comentavam: Maria, estás a ficar elegante? Ela sorria, um sorriso amarelo. Dieta, repetia ela, a maldita mentira da dieta. As noites eram o pior. Sem televisão, sem rádio, apenas o silêncio e os pensamentos. E o pensamento ia sempre para o mesmo lugar, para o Ricardo. Onde estaria ele? Estaria a dormir numa cama quente? Teria remorsos? A raiva inicial, aquele fogo que queima, tinha-se transformado numa cinza fria e pesada. Ela já não tinha forças para odiar. Apenas sentia uma tristeza infinita. Uma sensação de que tinha sido descartada como um papel velho. Houve um dia, uma terça-feira de chuva torrencial, que marcou o fundo do poço. A Maria vinha do trabalho. Os sapatos dela, uns sapatos ortopédicos que já tinham 4 anos, meteram água. Ela sentiu a meia ficar ensopada, fria, e naquele momento, no meio da rua, com os carros a passar e a atirar água suja para o passeio, ela parou. Não conseguia dar mais um passo. As sacas das compras, com pão e leite, pesavam como chumbo. Ela olhou para a montra de uma sapataria. Viu uns sapatos quentes, impermeáveis. Custavam 40 euros. 40 euros. Era o orçamento de alimentação dela para 2 semanas.
Ela encostou a testa ao vidro frio da montra e chorou. Chorou não pelos sapatos, mas pela injustiça, pela impotência. Como é que uma vida de trabalho honesto terminava assim, a contar tostões para não ter os pés molhados? Ela sentiu-se uma criança abandonada. Queria a mãe, queria o Joaquim, queria a sua casa, mas a rua não tem piedade. As pessoas passavam por ela, desviavam-se da velha maluca que chorava para uma montra e continuavam as suas vidas. Ela chegou à pensão encharcada, tremeu a noite toda com febre. Não foi trabalhar no dia seguinte. Perdeu um dia de salário. E perder um dia de salário, naquela corda bamba financeira, significava não pagar a conta da luz do quarto no mês seguinte. Era um efeito dominó. Uma desgraça puxava outra. A Maria percebeu então que a pobreza não é apenas falta de dinheiro, é falta de margem de erro. Um rico pode partir uma perna e a vida continua. Um pobre parte um sapato e a vida desmorona. A fé dela, aquela fé inabalável que ela tinha, começou a vacilar. Ela olhava para o terço que tinha na mesa de cabeceira e perguntava: porquê? Mas o silêncio do quarto número 7 não dava respostas. Ela começou a vender as poucas coisas de valor que lhe restavam. O anel de noivado, aquele anel simples de ouro com uma pedrinha minúscula. Foi à loja de penhores. O homem do balcão nem olhou para a cara dela. Pesou o ouro. Dou-lhe 80 euros. O anel valia 1000 memórias, mas 80 euros pagavam a renda do quarto por mais 2 semanas. Ela aceitou. Saiu da loja sem o anel e sem a alma. Sentiu o dedo nu, leve, como se tivesse vendido a última parte do Joaquim que ainda vivia nela. A vida tinha-se tornado uma sobrevivência animal. Comer, dormir, trabalhar, repetir, sem sonhos, sem esperança, sem futuro. A Maria de Medeiros, a senhora respeitável, tinha morrido naquele dia do despejo. Quem vivia agora naquele quarto era uma sombra, uma sobrevivente ferida. E o mundo lá fora, continuava a girar. Indiferente à tragédia silenciosa que acontecia atrás da porta do quarto número 7. Sabem, há momentos em que o silêncio grita mais alto do que qualquer tempestade. Sentada nesta cama de ferro, a olhar para uma mancha de umidade no teto, que parece o mapa de um país que não existe, eu pergunto-me muitas vezes, o que é que falhou? Onde é que a linha se partiu? Não foi no banco. Não foi no dia do despejo. A linha partiu-se muito antes. Partiu-se no momento em que eu achei que o amor era uma moeda de troca válida no mundo dos negócios. Eu olho para as minhas mãos. Estas mãos trabalharam 30 anos, esfregaram chão, descascaram batatas, mudaram fraldas a estranhos. Estas mãos construíram uma vida, tijolo a tijolo. E, no entanto, bastou um segundo. Um segundo e uma caneta de tinta azul para desfazer 30 anos de suor. É ridículo, não é? A fragilidade de tudo isto. Nós passamos a vida a construir fortalezas, a pagar seguros, a pôr trancas nas portas, mas esquecemo-nos de que o perigo, o verdadeiro perigo, muitas vezes tem a chave de casa e sorri-nos à mesa de jantar. O Ricardo, eu não o odeio. Juro que não o odeio. O ódio exige energia e eu já não tenho energia para desperdiçar. Eu sinto pena,
pena dele, porque ele trocou a única pessoa que daria a vida por ele por dinheiro, por um sonho de plástico. Ele vive em algum lugar, talvez a fugir de outros credores, talvez a mentir a outra pessoa, mas ele sabe, no fundo, quando ele encosta a cabeça na almofada à noite, ele sabe que matou a tia. Não com uma arma, mas com uma assinatura. E isso, meus amigos, isso é um peso que nenhum dinheiro paga. Às vezes falo com o Joaquim, com a fotografia dele que guardo na carteira. Desculpa, velho. Desculpa ter perdido o nosso castelo. Eu imagino o que ele diria. Ele era um homem prático. Talvez me chamasse ingênua. Talvez ficasse furioso. Mas depois ele abraçava-me. Porque ele sabia que a minha falha não foi a ganância, não foi a vaidade. A minha falha foi a bondade. E neste mundo de lobos e números, a bondade é um defeito de fabrico, é uma vulnerabilidade. Ser bom, ser confiante, é andar com o peito aberto num campo de batalha. Eu penso muito na casa, não nas paredes, mas na luz. Lembram-se daquela luz da tarde que batia na mesa da sala? Aquela luz dourada das 5 da tarde? Eu sinto falta dessa luz. Aqui, neste quarto, a luz é cinzenta, é triste. A casa era a minha memória, era onde eu sabia onde estava tudo, onde cada rangido do chão tinha uma história. Perder a casa não é só perder um teto, é perder a geografia da nossa própria vida. Eu sinto-me desmembrada, como se me tivessem arrancado um braço ou uma perna. Eu continuo a andar, a respirar, mas falta-me um pedaço essencial. E o sistema? O sistema é uma máquina perfeita de triturar gente. Eles não querem saber se eu sou uma senhora honesta, se eu nunca falhei um pagamento em 54 anos. Para o banco, eu sou apenas um número de processo, um risco de crédito, uma linha vermelha numa folha de cálculo. A justiça é cega, dizem eles. É verdade, é cega às lágrimas, cega às intenções, cega à humanidade. A lei protege o contrato, mas quem protege a pessoa? Quem protege a avó que assinou sem ler porque confiava no neto? Ninguém. Estamos sozinhos, absolutamente sozinhos. Eu aprendi da pior maneira que a segurança é uma ilusão. Nós achamos que se fizermos tudo certo, se trabalharmos, se formos honestos, nada de mal nos acontece. É mentira. O caos está sempre à espreita. Uma doença, um acidente, uma assinatura. E de repente, a vida que demoramos décadas a construir desaparece como fumo. Eu vejo as pessoas na rua, a correrem para o metro, a falarem ao telemóvel, preocupadas com coisas pequenas, com a chuva, com o atraso do autocarro. E tenho vontade de gritar: parem, olhem à vossa volta, valorizem o que têm, porque amanhã podem estar aqui sentados ao meu lado. Mas o que me dói mais, o que realmente me corrói por dentro, é a vergonha. A vergonha de ter sido enganada. Como é que eu não vi? Como é que eu fui tão cega? Os sinais estavam lá, o nervosismo dele, as promessas vagas. Eu escolhi não ver. Eu escolhi a ilusão e agora pago o preço da realidade. A vergonha isola-nos, faz-nos baixar a cabeça, faz-nos evitar os olhos dos outros. Eu tornei-me num fantasma na minha própria cidade. Mas sabem uma coisa?
Apesar de tudo, apesar do frio, da fome, da solidão, eu ainda estou aqui. Eu ainda acordo todas as manhãs. A dignidade, a verdadeira dignidade, não está na casa que temos, está na forma como aguentamos a tempestade. Eles tiraram-me os móveis, tiraram-me as chaves, mas não me tiraram a capacidade de sentir, de chorar, de ser humana. Eu sou a Maria de Medeiros. E enquanto eu tiver voz, eu vou contar a minha história. Não para que tenham pena de mim, mas para que não cometam o mesmo erro. A confiança é um cristal bonito, mas parte-se com facilidade. E uma vez partido, por mais que se cole, nunca mais volta a ser o mesmo. Eu olho para o futuro e vejo nevoeiro. Não sei onde vou estar daqui a um ano. Talvez num lar, talvez na rua, talvez, por milagre, num quartinho melhor. Mas eu sei onde estive e sei quem fui. Fui uma mulher que amou demasiado, que confiou demasiado. E se esse é o meu crime, então eu aceito a minha sentença. Mas fica o aviso, fica o grito mudo desta mulher sentada na beira de uma cama que não é dela. Protejam-se, protejam o vosso castelo, porque os lobos muitas vezes usam a pele das ovelhas que nós amamos. E agora, a noite cai outra vez, o silêncio volta e eu fico aqui. À espera de um amanhã que talvez traga sol ou talvez traga apenas mais chuva. Mas eu espero, porque é só isso que me resta, esperar e resistir. E agora, eu peço-vos que parem. Parem o que estão a fazer. Olhem pela janela. Olhem para o prédio em frente, para a senhora que passa na rua com o saco das compras, para o homem reformado que está sentado no banco do jardim a dar milho aos pombos. Vocês veem apenas pessoas normais, pessoas anónimas. Mas eu pergunto-vos, quantas destas pessoas são a Maria? Quantas destas pessoas estão a segurar um teto sobre as suas cabeças apenas com a ponta dos dedos, enquanto sorriem e dizem bom dia? Esta história, a história da Maria de Medeiros, não é um caso isolado. Não é um acidente de percurso numa estrada vazia. É uma epidemia silenciosa que alastra nas nossas cidades, nos nossos bairros de classe média, nas nossas famílias. Nós fomos educados para acreditar que o perigo vem de fora, que o perigo é o ladrão que assalta a casa à noite, que o perigo é o vício, o jogo, a droga. Mas a verdade é muito mais assustadora. O maior perigo para a estabilidade financeira de uma família honesta, muitas vezes, tem a chave de casa, tem o nosso apelido, tem o nosso sangue. Chama-se amor mal gerido, chama-se incapacidade de dizer não. Quantos pais hipotecam a reforma para pagar as dívidas dos filhos? Quantos avós assinam papéis que não compreendem para ajudar os netos a comprar carros que não podem pagar? É um ciclo de destruição movido pelas melhores intenções do mundo. Vocês acham que isto só acontece aos outros? Aos ingênuos? Aos menos instruídos? Desenganem-se. A armadilha da fiança, a armadilha da garantia pessoal, não escolhe grau académico, não escolhe conta bancária. Ela ataca a emoção. Ela ataca aquele lugar dentro de nós que quer ser útil, que quer ser amado. A Maria não assinou aquele papel porque era estúpida. Ela assinou porque queria ver o sobrinho feliz. Ela assinou porque acreditou na palavra de honra. E num mundo
onde a palavra de honra vale menos do que a tinta de uma caneta, isso é fatal. Esta história podia ter acontecido em qualquer lugar. Em Lisboa, no Porto, em Paris, no Rio de Janeiro, onde houver um sistema bancário frio e uma família calorosa, há risco. Os bancos, as financeiras, eles sabem disto. Eles sabem que é difícil recusar um pedido a um filho. Eles sabem que a culpa é uma arma poderosa e usam-na. Quando o Ricardo falhou, o banco não foi atrás dele. O banco foi atrás do elo mais fraco e mais responsável, atrás da Maria. Porque a Maria tinha algo a perder. E o silêncio. Vamos falar do silêncio. A vergonha que a Maria sente, essa vergonha que a impede de pedir ajuda, é o cimento que mantém este sistema de pé. Milhares de pessoas vivem hoje em quartos alugados, comem apenas uma vez por dia e vestem roupas velhas porque têm vergonha de dizer: eu perdi tudo por causa da família. A sociedade julga, a sociedade aponta o dedo: devias ter tido mais cuidado, como foste capaz? E esse julgamento empurra as vítimas para a sombra, para a invisibilidade. Um único momento é suficiente para mudar tudo. Um segundo. O tempo que demora a assinar o vosso nome completo numa linha tracejada. Maria de Medeiros. 5 segundos. E nesses 5 segundos, 30 anos de trabalho evaporaram. Pensem nisto na próxima vez que alguém vos pedir apenas uma assinatura. Pensem nisto na próxima vez que o vosso coração quiser dizer sim, mas o vosso estômago gritar não. Ouvir o estômago. Talvez seja esse o segredo, o instinto de sobrevivência. Nós estamos a perder esse instinto em nome da polidez, em nome da boa educação. Temos medo de ofender o primo, medo de desiludir o irmão, mas eu digo-vos agora, com a brutalidade de quem viu a Maria a chorar na chuva, é preferível um familiar ofendido do que uma vida destruída. É preferível um jantar de Natal tenso do que uma velhice na miséria. Esta narrativa serve de espelho. Olhem-se nele. Vocês têm uma casa paga? Têm uma pequena poupança? Protejam-na. Protejam-na com unhas e dentes. Não deixem que a culpa vos manipule. A vossa segurança é o único escudo que têm contra o caos. Se a perderem, o mundo não vai parar para vos ajudar. O mundo vai continuar a girar, indiferente, tal como girou no dia em que a Maria entregou as chaves. E mais, olhem para os vossos vizinhos, para aquelas senhoras idosas que vivem sozinhas, para os vossos pais. Estão eles protegidos? Ou será que há um Ricardo a rondar a porta deles, com promessas de ouro e contratos de chumbo? Hajam, perguntem, intervenham, porque muitas vezes as vítimas não pedem ajuda. Elas sofrem em silêncio, atrás de portas fechadas e cortinas corridas. Enquanto a mobília vai desaparecendo e a luz do frigorífico se apaga. A Maria de Medeiros é uma personagem desta história, mas as Marias reais estão lá fora, agora mesmo, a contar moedas para o pão, a esconderem-se do cobrador, a chorarem pela casa que construíram e perderam. Elas são as vítimas invisíveis de uma guerra financeira que ninguém noticia. Não deixem que a história delas seja esquecida. Não deixem que o sofrimento delas seja em vão. Aprendam, por favor, aprendam com a dor da Maria, porque a dor, quando não nos ensina nada, é apenas sofrimento inútil. A vida é frágil. A estabilidade é um vidro fino.
Não atirem pedras contra o vosso próprio telhado. E, acima de tudo, lembrem-se, o verdadeiro amor não pede garantias bancárias. O verdadeiro amor protege. O verdadeiro amor cuida. Se alguém que vos ama vos pede para arriscar o vosso teto, desconfiem. Desconfiem sempre, porque o preço da bondade, às vezes, é alto demais para qualquer ser humano pagar. Chegamos ao fim. Eu sei, é um final amargo, mas a vida real nem sempre termina com música de violinos e um pôr do sol perfeito. Às vezes, termina num quarto alugado e silencioso. O meu objetivo hoje não foi apenas contar uma história triste, foi acender um sinal de alerta vermelho na vossa consciência. E agora eu preciso de vocês. Eu quero ouvir a vossa voz. Conhecem alguma Maria? Já sentiram na pele a pressão de misturar dinheiro e família? Não guardem isso para vocês. Escrevam nos comentários abaixo. O vosso testemunho, por mais simples ou doloroso que pareça, pode ser a boia de salvação para alguém que está, neste preciso momento, prestes a assinar um papel fatal. A vossa história importa. A vossa experiência vale ouro. Vamos criar aqui uma comunidade de apoio, não de julgamento. Partilhem este filme. Partilhem com os vossos pais, com os vossos filhos. Vamos fazer com que esta mensagem chegue a milhares de pessoas. Vamos quebrar o tabu da vergonha financeira. Se sentiram um aperto no coração, se aprenderam algo novo hoje, deixem o vosso gosto e subscrevam o canal. Juntem-se a nós nesta missão difícil de revelar os destinos humanos que a sociedade tenta esconder debaixo do tapete. A Maria de Medeiros, onde quer que ela esteja, agradece a vossa atenção. E eu agradeço a vossa companhia nesta viagem difícil. Protejam o vosso castelo, protejam a vossa paz e lembrem-se sempre, a maior riqueza que temos não é o que está no banco, é a nossa liberdade. Até à próxima História Real.